Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Estamos começando com a graça de Deus o nosso programa Vida e Saúde. Para você, é claro, muita alegria, muita paz, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E é claro, vida e saúde, sinônimos de qualidade de vida, de esperança, de informação, de formação. Tudo isso ajuda a gente a conhecer como funciona o nosso corpo e nos prevenir daquelas doenças que tentam atacar aí o nosso bem-estar. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor André Marques Manzano. Ele foi o nosso convidado hoje, é o nosso convidado, para falar sobre coluna e suas posturas. Será que a gente senta corretamente? Como é que a gente pode ter um cuidado especial com a nossa coluna? Daqui um pouquinho, então, bate-papo com o doutor André sobre posturas, a coluna. Queremos hoje aproveitar cada instante da presença desse grande especialista hoje. E é claro, o programa fica muito mais bonito quando você interage conosco, quando você participa. 19 3871 9620 é o telefone, 19 3871 9620. E se você preferir, é claro, temos o nosso e-mail, videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br, para você interagir conosco. A nossa eficiente equipe, é claro, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início com o doutor André sobre o bate-papo sobre coluna. Vamos à matéria. Jean esporadicamente jogava futebol com os amigos. Foi quando as dores lombares surgiram e ele procurou ajuda especializada. Após 2 semanas de tratamento, o jovem já consegue ver os resultados. É um pouco, né? Consciência corporal. Consciência corporal. Isso vai trabalhando ele a se manter numa postura correta. Se o seu corpo se adapta e se acostuma com essa posição, ele em outras situações vai estar usando essa posição que é adequada. A especialista nos explica ainda que problemas como corcunda, escoliose e hérnia de disco podem ser tratados através da reeducação postural. E a fisioterapia, que vai tentar fazer um equilíbrio entre os músculos, orientar a postura correta para o paciente e, dessa maneira, fazer com que novos hábitos vão trazendo esse indivíduo para uma posição mais adequada e pare de ficar comprimindo aquela região que ele vinha comprimindo. Outro fator a ser levado em consideração é o emocional, que também pode desencadear as dores. Uma das principais causas de dores nas costas é o problema emocional. Uma pressão no trabalho, uma sobrecarga no dia a dia, um estresse, um caso de morte na família, uma tristeza, uma desilusão, sempre faz com que haja um aumento do sintoma. A correria do dia a dia, o estresse, parece que se intensificam com a chegada do fim do ano. É nesta hora que as dores aparecem. Uma das soluções encontradas é a atividade física, que ajuda a aliviar as tensões. A academia é uma opção adotada por muitas pessoas que recorrem da musculação para trabalhar a correção de postura e prevenção das dores na coluna. A academia ela entra com o papel de alongar e fortalecer as musculaturas responsáveis pelo equilíbrio da coluna vertebral. O aluno chega na academia, ele vai passar por uma série de alongamentos específicos posturais e exercícios específicos para trabalhar a região do core, região da coluna, que proporciona uma estabilização e uma postura eficiente e correta. André nos mostra quais são os exercícios mais específicos que podemos trabalhar neste caso. É o mais específico para a coluna e postura. Ele é exatamente o movimento ao contrário do que nós tendemos a acomodar no dia a dia, que é a posição fechada, a posição de abraçar. Então, ele faz exatamente você trabalhar a abertura do peito, tá? A postura alinhada. Para o profissional, a mudança de postura acontece quando temos o hábito de nos observar. Olhar a própria imagem no espelho é fundamental para que a correção aconteça. Você tem que criar essa cultura diante a um reflexo seu. E criando essa cultura, você vai estar sempre na posição certinha, que é normalmente de equilíbrio. Pés alinhados com os ombros. Tá? Formando uma base de equilíbrio estático.
E já de volta, uma matéria muito bem ilustrada e convidando todos a fazerem exercícios físicos que faz bem à saúde em todos os sentidos, para todas assim as enfermidades. E hoje vamos falar sobre coluna e sua postura. Conosco aqui o Dr. André Marques Manzano. André Marques Manzano, ele é médico intervencionista da dor da Clínica Singular. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Dr. Fabrício, o Dr. Charles, o Dr. Aqui está também José Fabiana, que Deus abençoe. E também o Dr. André, coordenador do módulo de dor de pós-graduação do Hospital Albert Einstein. Essa fera está aqui hoje e trouxe até um módulo de coluna para exemplificar aí, auxiliar na resposta. Portanto, fique à vontade de você encaminhar a sua pergunta ao nosso programa. Doutor André, seja muito bem-vindo, que bom recebê-lo novamente aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Olá, Frei, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa novamente. Olá, telespectador. Eu tenho certeza que quem está em casa, eu sempre digo, isso é uma verdade, estou aumentando o volume do televisor, doutor, para não perder nenhuma das suas explicações, viu? Doutor, coluna, né? O senhor trouxe até uma coluna. Como é que, quando a gente fala em coluna, estamos compreendendo o quê? Por que a gente fala assim L1, L2, C1, C4? O que é? São códigos genéticos na coluna ou é uma leitura que a gente tem que fazer na hora de interpretar, doutor? Na verdade, é a disposição dos nossos ossos da coluna, né? Das vértebras da coluna. Então, nós temos aqui um modelo, se vocês quiserem acompanhar. É o modelo que está de pé, seria o corpo, né? A pessoa está de pé. Né? Nós temos aqui, então, 7 vértebras cervicais, depois, na sequência, mais 12 vértebras torácicas, depois as 5 vértebras lombares e, por último, as sacrais. Okay. Então, quando nós falamos em C4, seria a 4ª vértebra cervical. C cervical, C de cervical. T11, a 11ª vértebra torácica. Torácica do peito. L3, a 3ª vértebra lombar. Olha que e maravilha. S seria das vértebras sacrais aqui do sacro, né? Ok, que são todas fundidas. Então tem C, tem T e tem L, né? C, T, L, para a gente identificar aí o que se trata. Agora, o brasileiro, o ser humano em geral, nós os brasileiros, a gente tem uma postura correta? Nós ajudamos a nossa coluna, doutor? Não, na verdade nós atrapalhamos a nossa coluna, né? Na maneira de sentar, de trabalhar? Na maneira de sentar, na maneira de trabalhar, na maneira de nos exercitar e, pasme, na maneira de descansar também. Até mesmo descanso? Até de descansar, né? Então, aquela postura clássica do sofá da tarde de domingo é a pessoa deitada, na verdade, ela está, ao invés de estar com a coluna ereta, ela está sentada com a coluna totalmente dobrada no sofá. Okay. Isso é terrível para a coluna. Ou seja, isso que eu ia falar, o famoso sofá de domingo à tarde. Exatamente. Senta lá, está ligado à televisão, ou está assistindo um programa, um filme, um futebol, e está lá largadão. Isso, aparentemente, eu acho que eu estou descansando, né? Quer dizer, eu estou descansando porque eu não estou trabalhando habitualmente, porém eu estou... É a maneira mais confortável, né? Porque você está com toda a musculatura relaxada. Ok. Mas enquanto você está com a musculatura relaxada, a qual deveria estar trabalhando para manter sua postura correta, a sua coluna está sobrecarregada e com certeza você pagará seu preço mais para frente. Ok. Quer dizer, então vai depender muito da nossa... Mas assim, doutora, às vezes assim, é mais cômodo quando a gente está sentado assim, numa cadeira, num sofá que convida realmente você a ficar mais relaxado, ou numa cadeira, parece assim, quando você senta corretamente, que tem aquela postura assim, você aguenta um pouquinho e parece que começa a doer e logo em seguida você já começa a relaxar. Isso é porque é falta de exercício, costume, cultura, o que é? É falta de exercício, é falta de tonicidade nos músculos que sustentam a coluna, que basicamente é a musculatura profunda do abdômen e a musculatura que fica ao lado da coluna, nós chamamos isso de paravertebral, que fica ao lado da coluna vertebral, que vai ajudar a sustentar a coluna na posição ideal. Gente, nós estamos falando hoje sobre coluna e postura. Quanta gente sofre disso? Eu tenho certeza que você também reclama de dor ao levantar. Aí a gente vai ensinar, o doutor André vai ensinar uma postura correta na hora de descansar, de deitar, enfim. Então, se você conhece alguém que está sofrendo disso, que tem dificuldades disso, liga para essa pessoa, liga para o programa, faça a sua pergunta, aproveita, o médico está aqui, gente. Ele é médico intervencionista da dor, né? E também coordenador do módulo de dor de pós-graduação do Hospital Albert Einstein. Olha só onde é que esse homem está. Então, ele veio aqui
achou um tempinho na sua agenda para atender aí a sua solicitação, responder a sua pergunta. Fique à vontade, o telefone está na tela, o e-mail está na tela para você interagir conosco, enfim. Ô doutor, e o que essas famosas, assim, um bico de papagaio ou hérnia de coluna, existe hérnia de coluna ou... Hérnia de disco. Hérnia de disco ou alguma coisa na cervical que está lá prejudicando, o que é isso tudo, doutor? É a idade, é o osso, é a osteoporose na coluna, o que é? São duas coisas distintas, né? São mecanismos distintos da degeneração da coluna. Então, por exemplo, o bico de papagaio. O que é o bico de papagaio? À medida que a coluna vai sendo degenerada, vão ocorrendo novas formações ósseas nos ossos da coluna. Okay. E isso vão, então, criando protuberâncias e que tem, às vezes, o formato de bico, né? Então, por isso que se chama bico de papagaio. Né? Doutor, tem gente assim que a gente vê que conforme a idade, não sei se é questão de posturas, enfim, mas conforme a idade a pessoa vai se encurvando, né? Parece assim que não sei, eu já vi pessoas de idade assim, que tem assim, ou não tão de idade, mas assim que tem uma postura meio arqueada, né? O que aconteceu? Isso é coluna, doutor? Isso é coluna, né? Principalmente a coluna cervical. Quando nós olhamos aqui a coluna cervical, nós podemos ver esta curva aqui, essa curva natural, que é a cifose da coluna cervical. À medida que o tempo vai passando e que a coluna vai sendo degenerada, esse ângulo pode se acentuar, né? As vértebras podem se achatar e aí o senhorzinho ou a senhorinha vai tendo aquela postura um pouquinho mais curvada. Ô doutor, por que algumas pessoas reclamam assim que tem... eu tenho uma coluna torta. O que é coluna torta? É claro, é um jeito popular de dizer alguma coisa que está sofrendo na coluna. Ou a coluna torta para a direita, anda meio encurvado assim. O que é isso, doutor? A coluna torta, na verdade, o termo médico para isso é escoliose, né? Escoliose. Então, quando eu mostrei aqui... A pessoa já nasceu com isso, doutor? Ou foi durante a vida, né? Existe a escoliose ao nascimento, a escoliose congênita, mas a grande maioria dos casos ela é adquirida no decorrer da vida, principalmente na infância, né? Então tem essa curvatura que eu mostrei, que é a cifose, mas se nós olharmos a coluna de frente, ela pode ser curvada para um lado ou para o outro. Né? Isto é a escoliose. Gente, quantas informações, vou chamar o nosso primeiro intervalo. Dá tempo de você ligar para alguém, dá tempo de você encaminhar a sua pergunta, receber algum resultado, quer alguma orientação, quer alguma interpretação, ligue para a gente. Eu vou chamar o intervalo, esse é o Vida e Saúde, falando sobre coluna e suas posturas, e volta já, é claro, só para você. Então não sai daí, a gente volta. A posição em pé é uma posição muito comum até mesmo para uma dona de casa, quer seja na hora de lavar louça, passar roupa, varrer. E essa posição ela pode trazer transtornos para a sua coluna. Então o que a gente recomenda? Que você esteja sempre usando alguma coisa para apoiar uma das pernas. Então um pé fica no alto, a outra perna fica esticada e você alterna essa posição várias vezes enquanto está lá executando a sua tarefa. Além disso, não permaneça muito tempo nessa mesma posição. Alterne saindo da pia, indo para o tanque, do tanque voltando para a pia, que isso também vai ser o suficiente para não sobrecarregar tanto a sua coluna.